Olá, muito bom dia. Segunda-feira, dia 10 de outubro, Giro Fortaleza de seu manhã está no ar. Você pode nos acompanhar aqui na TV Terra do Sol, canal 42.1 e também ao vivo no portal da Prefeitura de Fortaleza, na aba TV Terra do Sol. E na edição de hoje, a Operação Tapa Buraco segue nas ruas e avenidas da capital. Atualmente, 25 estão em obras. Então, isso foi um trabalho que a gente intensificou também agora no segundo semestre, tendo em vista que as chuvas, pararam. Capital cearense é líder em tecnologia e inovação no país. Um dos aspectos que puxou esse bom resultado no eixo de tecnologia e inovação foi o programa Juventude Digital. No nosso quadro de entrevista com a MC, vamos falar do transporte correto de crianças. E como estamos no Outubro Rosa, IJF realiza mutirão para mulheres que retiraram o seio devido ao câncer. Para beneficiar essas pacientes, nós selecionamos, dentro da nossa possibilidade, um número de pacientes para serem atendidas esse mês. É a partir de agora no Giro Fortaleza, edição manhã. Sejam todos muito bem-vindos e a gente abre essa edição falando das obras de recapeamento que seguem por toda a cidade. Nós fomos conferir como estão os trabalhos nas ruas Nereu Ramos, na Parangaba e Almirante Rufino, no Vila União. Atualmente, as obras estão em 25 ruas e avenidas aqui da capital, dando prioridade sempre àquelas com maior fluxo de veículos. Seu Ramos é taxista e circula sempre aqui pela Parangaba. Ele percebeu a diferença na rua Nereu Ramos, isso porque a via foi requalificada entre o trecho que vai da Avenida Godofredo Maciel a Osório de Paiva. Melhorou o asfalto. Tinha muito buraco? Tinha muito buraco. Aqui na Nereu Ramos, entre Osório de Paiva e Godofredo Maciel, foram requalificados 1.580 metros de via asfáltica, o que tirou não só os buracos que existiam na rua, mas também nivelou todo o asfalto. Além disso, foi incluído a nova sinalização horizontal no trecho contemplado. Então, isso foi um trabalho que a gente intensificou também agora no segundo semestre, tendo em vista que as chuvas, pararam. E aí, esse pacote contempla várias avenidas, inclusive com o serviço de fresar o pavimento e recompor aquele pavimento por inteiro, em toda a extensão da avenida. Atualmente, as obras estão em 25 ruas e avenidas, dando prioridade àquelas com maior fluxo de veículos, como Eduardo Garcia, Torres Câmara, Pinto Madeira, Doutor Pontes Neto, Coletora Leste, Paulo Faustino, Tenente Lauro, Avenidas Luciano Carneiro e Radialista José Lima Verde. As intervenções fazem parte do pacote de requalificação asfáltica lançado pelo prefeito José Sarto em agosto, que prevê obras de mais de 50 quilômetros de extensão por toda a cidade. E ainda falando em cuidados aqui com a nossa capital, foi feita uma inspeção em galerias pluviais, dessa vez no bairro do Papicu. O trabalho faz parte do programa Fortaleza Sustentável, que prevê a limpeza da tubulação subterrânea, fortalecendo aí a proteção dos recursos hídricos. Areia, pedras, lodo, lixo. Mais de 70 toneladas de resíduos já foram retiradas de galerias pluviais de Fortaleza. Uma limpeza minuciosa que conta com uma ajudinha tecnológica. Um robô de vídeo inspeção percorre as galerias até encontrar os dejetos que interrompem a passagem da água. O equipamento também é capaz de identificar as ligações clandestinas de esgoto. A gente tem um trabalho muito intenso aqui na vídeo inspeção, que é a limpeza e a lavagem das nossas galerias pluviais. Então, a água da chuva, ela desce na rede de drenagem e fica nessa galeria. Se a galeria está cheia de resíduo, de sujeira, essa água vai suja para o oceano. Então, nós estamos aqui fazendo um trabalho muito intenso de limpeza. O trabalho de limpeza dessas galerias é extremamente importante. Isso porque todo o lixo que entra pelos bueiros e bocas de lobo param diretamente nessas galerias pluviais. E como elas desaguam diretamente no mar, todo tipo de resíduo que cai por aqui vai parar direto nos oceanos.
Para se ter uma ideia da dimensão desse trabalho, somente nesta galeria, no bairro Papicu, foram retiradas aproximadamente 7 toneladas de resíduos, o suficiente para encher esses 2 caminhões. Até o momento, cerca de 30 quilômetros de galerias já foram lavadas. E a meta da prefeitura é ousada. Até 2025, pretende limpar 150 quilômetros em toda a cidade. O que a gente espera é que a população se aproprie desse resultado, fique feliz com esse resultado e nos ajude a manter. Esse trabalho ele é inédito, ele é único, ele conta com tecnologia muito especial e a gente espera que o resultado dele dê frutos para a nossa cidade por muito tempo. Fortaleza Inteligente, a capital cearense, é líder em tecnologia e inovação no país. O programa Juventude Digital ajudou a cidade a alcançar esse índice. O ranking Connected Smart Cities 2022 avaliou 11 eixos de 680 cidades com mais de 50 mil habitantes do Brasil. Foram acompanhados os temas de mobilidade, urbanismo, meio ambiente, tecnologia e inovação, economia, educação, segurança, saúde, empreendedorismo, governança e energia. A capital cearense subiu 4 posições no ranking geral, chegando à 17ª cidade mais inteligente do país e segunda no Nordeste. Com maior destaque no eixo tecnologia e inovação, onde ficou em primeiro lugar do Brasil. Quando a gente fala de cidade inteligente, esse é um termo muito amplo, né? Muitas pessoas acham que cidade inteligente é aquela cidade tecnológica, né, high-tech, mas está para muito além disso, né? A gente costuma dizer que uma cidade inteligente é aquela que traz serviços bons, que funcionem, inovadores para os cidadãos. Os rankings de cidade inteligente mapeiam tudo, né? Saúde, educação, meio ambiente, energia, empreendedorismo. Então, Fortaleza está bem em todos esses rankings, vem subindo na média nacional, mas o mais importante disso é que quando a gente traz bons serviços, quando a gente avança como cidade inteligente, isso é um sinal de que os serviços que a gente está trazendo para a sociedade como um todo estão funcionando bem e estão sendo reconhecidos Brasil afora. Um dos aspectos que puxou esse bom resultado no eixo de tecnologia e inovação foi o programa Juventude Digital. Só no ano passado foram capacitados 3.600 jovens como o May Anderson. Esse ano a expectativa é que sejam preparados 12.500 jovens. Bons resultados nesse aspecto de preparação de mercado de trabalho, preparação de mão de obra, é fundamental para atrair, por exemplo, empresas que queiram se instalar aqui em Fortaleza. A minha vocação assim começou desde cedo. Desde cedo eu já fui fascinado por computadores e tudo mais, toda essa tecnologia que envolve ele. E no ensino médio eu fui aluno de profissionalizante, fiz 3 anos de redes de computadores. Aí a minha afinidade com computadores só aumentou. Surgiu o Juventude Digital, entrei nos cursos e comecei a fazer vários tipos de projetos dentro dos cursos. E assim, só a minha afinidade vai aumentando assim, sobre tecnologia no geral. O estudante está no 6º curso ligado à área da tecnologia, oferecido pelo programa Juventude Digital. O jovem é bolsista e também conseguiu entrar na universidade. Incentivo e dedicação que estão abrindo caminhos para May Anderson. O meu objetivo é chegar ao mercado internacional. Sair daqui e começar a participar de projetos maiores, cada vez maiores, até atingir o ápice que é para todo mundo, no caso. Então, já é um grande investimento que a prefeitura está fazendo, que em Fortaleza inteira está fazendo, para eu já poder alcançar esse sonho um pouco mais cedo do que eu pensava. Com esses investimentos e projetos, eu quero muito alcançar o mercado internacional um dia. O fortalecimento no eixo tecnologia e inovação pode ter impacto direto na economia e no mercado de trabalho. Um dos indicadores desse eixo, por exemplo, é a quantidade de pessoas trabalhando na área de tecnologia. Nós tivemos crescendo nesse eixo, não só como poder público, mas também a cidade como toda. A iniciativa privada tem também impulsionado muito isso. Então, isso nos levou a atingir esse patamar. A evolução de Fortaleza como uma cidade inteligente vem incentivando o poder público a buscar cada vez mais estratégias que tornem a capital cearense ainda melhor, antes de tudo, para quem vive aqui. Quando a gente tem uma cidade que promove inovação, né, a gente está ofertando melhores serviços para a população. Então, essa inovação é para quê e para quem? São para as pessoas.
se a gente melhora a coleta seletiva, se a gente melhora o sistema educacional, se a gente melhora indicadores de mobilidade, na ponta quem está recebendo bem é a população. E de uma forma também, pensando em cidade, a gente atrai outras empresas, atrai pessoas, atrai pesquisadores para Fortaleza e ajuda a gente a posicionar melhor no Brasil. Nossa pausa agora e a seguir vamos falar do transporte correto de crianças nos veículos, tanto no carro, na moto, no transporte coletivo. Como é que deve ser esse transporte? O que é necessário aí para garantir a segurança e a tranquilidade das crianças e também, claro, dos papais e responsáveis que fazem esse transporte. É já depois do intervalo. E ainda vamos falar de reconstrução mamária. O IJF está fazendo um mutirão para atender as mulheres que retiraram o seio devido ao câncer de mama. Isso por conta do Outubro Rosa. Já tem os detalhes para você, fica com a gente. Giro Fortaleza edição manhã de volta para você com imagens ao vivo aqui do trânsito na nossa capital. São 10 horas e 29 minutos neste momento e aí você acompanha a Avenida Domingos Olímpio no cruzamento com a Imperador, região do centro de Fortaleza. Trânsito fluindo tranquilamente em todos os sentidos por aí. O motorista não enfrenta nenhuma dificuldade trafegando por este ponto da nossa cidade. Vamos a outro bairro? Viajando aí pelas câmeras de vídeo monitoramento da M6, chegamos na Avenida Dom Manuel, já no finalzinho dela ali no cruzamento com a Avenida Monsenhor Tabosa, região da Praia de Iracema, bem pertinho ali do Centro Dragão do Mar. Vemos que o trânsito está bastante tranquilo nos dois sentidos. O motorista não tem também nenhuma dificuldade trafegando por este ponto da nossa querida capital. Vamos a outro local de Fortaleza? E aí chegamos à Avenida Bezerra de Menezes, uma das principais vias aqui de Fortaleza, no cruzamento com a Avenida Olavo Bilac, trânsito fluindo um pouco mais intenso em um dos sentidos, no sentido de quem está saindo da cidade, ali sentido da BR-222, já no sentido contrário de quem está chegando à nossa capital, trânsito bastante tranquilo. Sinal fechou, existe um acúmulo maior de veículos ali no sinal vermelho, mas não existe nenhuma dificuldade para quem trafega por aí. Lembrando que a Avenida Bezerra de Menezes é uma das que recebeu a redução de velocidade, Você vê claramente aí na pista que o máximo que se pode trafegar por aí é 50 km por hora, E isso teve um impacto bastante positivo na redução em quase 70% dos acidentes com morte na nossa capital. Vamos a outro ponto de Fortaleza? Segunda-feira hoje, apresentando tempo ensolarado em Fortaleza, temperatura na casa dos 30 graus, hoje com máxima de 31 graus. E chegamos à Avenida Pontes Vieira, no cruzamento com a Barão de Sturdat, A Barão de Sturdat fica mais para cá embaixo do seu vídeo. Sinal está fechado, em um dos sentidos, justamente para quem vai dobrar na Barão de Sturdat. Agora abriu, os carros começam a circular e também não há nenhuma dificuldade para quem está transitando por este ponto da nossa cidade. E a nossa última câmera de vídeo monitoramento vai nos mostrar como está o trânsito aqui, no coração da aldeota. Na Avenida Dom Luiz, no cruzamento com a Desembargador Moreira, ali próximo, bem pertinho da Praça Portugal, Também movimento bastante tranquilo, Em um dos trechos o sinal está fechado. Existe uma concentração maior de veículos por conta do sinal vermelho. Porém, o motorista também não apresenta nenhuma dificuldade. Tá aí, ciclista andando errado, pedestre fazendo a travessia também errada. Não pode, minha gente? Tem ciclofaixa por aí, tem faixa de pedestre por aí. Não vamos nos arriscar gratuitamente, Depois acontece um acidente, aí você vai procurar culpados e ver que realmente o único culpado acaba sendo você mesmo devido à imprudência, Anda mais uns passinhos, faz a travessia correta na faixa de pedestre, que aí fica bom para todo mundo, E assim a gente deu o nosso giro pelo trânsito da nossa cidade. É isso, rodou a vinheta, é hora de falar de trânsito. O Dia das Crianças vem aí. O que tem isso a ver com o trânsito? Gente, a gente vai aproveitar essa data para falar sobre o transporte dos pequenos,
O Disraeli Brasil, que é assessor técnico da AMC, está aqui, vai conversar com a gente, porque a gente quer saber, né? Muita gente ainda tem dúvida de como é que deve ser feito esse transporte das nossas crianças. Vamos separar por modalidades, né? No veículo a gente sabe que é obrigatório o bebê conforto, né? Aí a cadeirinha e o assento, né, de elevação e por aí vai. Vamos detalhar no transporte no carro e depois a gente vai falando dos outros segmentos, né, Disraeli? Muito bom dia para você. Bom dia, Tereza, bom dia a todos. Realmente vale aí essa dica para o Dia da Criança, para que os pais possam transportar suas crianças de maneira correta, né? E o Código de Trânsito, ele traz essa classificação. Criança menor de 10 anos só deve ser transportada no banco traseiro. E aí cabe aí os dispositivos, né? Até 1 ano no bebê conforto, a cadeirinha, o bebê conforto projetado para o banco traseiro, ou seja, o bebê vai ficar de frente para o banco, né? Isso no caso lá do bebê conforto. De costa para os pais, né, no caso, para quem está dirigindo. Isso, de costa para o banco dianteiro, com o assento lá, o dispositivo preso no cinto de segurança, né? De 1 a 4 anos de idade, aí ele já vai para a cadeirinha, né? Ele já pode ficar ali de uma posição já mais sentado, ele vai para a cadeirinha. De 4 a 7 anos e meio, ele vai para o assento de elevação. Acima de 7 anos e meio até 10 anos de idade, ele vai ser transportado no banco traseiro, utilizando lá o cinto de segurança. Agora, Disraeli, como mãe, eu tenho uma curiosidade. Por que o bebê conforto nos primeiros meses ele tem que ser de costas para a mãe, né? Que inclusive a gente usa o artifício de colocar um espelhinho para você ficar vendo, né, o que a criança está fazendo. Mas por quê? O que garante a segurança da criança nesse caso? Isso, né? Embora pareça até um pouco estranho pelo fato da criança estar de costas, mas é pela questão da projeção do corpo, né? No caso aí de algum solavanco, de uma frenagem, né? Então o corpo da criança ele vai estar melhor acomodado nesta posição. E tem que lembrar um detalhe bem importante, né, para quem utiliza, é que sempre tem que estar com o cinto. Não adianta colocar dentro do bebê conforto e não usar aquelas travinhas, né? No começo tem a travinha aqui, né, na barriga, e depois eles colocam aqui, embora a criança insista em tirar muitas vezes. Isso, como o cinto ele tem o dispositivo das 3 pontas, né? Então você vai puxar aquela alça lá do cinto e prendê-la, né? Tanto a parte inferior, que é do assento, como também protegendo também o tórax aqui, protegendo o corpo da criança. Então tem que utilizar as 3 pontas lá do cinto. Porque não adianta nada, né, você colocar nesse dispositivo e não acionar o cinto de segurança. Eu estou me referindo especificamente ao cinto que tem no próprio assento do bebê, da criança, tem aquele cintinho que você tem que colocar também, com uma travazinha. A alçazinha travada que já vem no dispositivo, né? Tanto no bebê conforto quanto na cadeirinha. E o do veículo é o que você usa, que você vai encaixar dentro do equipamento. Exatamente. E travar para ele ficar preso. Isso, né? Perfeitamente. Além do dispositivo que vem no veículo, que você vai travá-lo na cadeirinha, ou no bebê conforto, ou no assento de elevação, o cinto também do próprio dispositivo, que vai dar essa segurança para a criança não ser projetada. Disraeli, deixa eu tirar aqui uma dúvida. Quando a criança ela segue um padrão, isso foi disponibilizado por idades, mas não necessariamente analisando o físico da criança, porque tem criança que tem uma idade, porém, ela é bem maior do que aquilo, né? Isso. E aí, nesse caso, por exemplo, você falou que a partir de até 4 anos vai na cadeirinha, na né? Cadeirinha. De 1 a 4 anos na cadeirinha. Mas se essa criança ela tem um porte um pouco maior e já fica desconfortável, não cabe, não fecha o cinto, os pais já podem passar para o assento de elevação, mesmo não sendo a idade indicada, devido ao porte físico da criança? É por isso que até no caso o código ele menciona ou, né? A idade ou o peso. Então, justamente porque tem crianças que já têm uma compleição física mais desenvolvida, né? E aí é por isso que se ele já tiver uma altura, uma largura maior que não caiba nesse dispositivo, ele já vai passando, né, para a classificação seguinte. E tem um detalhe bem importante. Muita gente acha assim, eu vou só aqui na padaria, não precisa, né? Eu vou só aqui na esquina, não tem necessidade. E não é bem assim, né? Não é porque você vai próximo de casa, porque estatísticas mostram, eu acho que eu já
li sobre isso, que é justamente nesse momento quando acontecem os acidentes, né? Quando você acha que nada vai acontecer. Esse descuido ocorre muitas vezes aos finais de semana, nessa viagem mais rápida, mais próximo de casa, e não só quanto à utilização do dispositivo da criança, mas o próprio cinto de segurança do adulto, o capacete no caso do motociclista, e muitas vezes nos finais de semana, quando o fluxo está mais ocioso, as pessoas tendem a desenvolver maior velocidade, às vezes pessoas estão alcoolizadas nos finais de semana, isso traz uma gravidade maior para o sinistro. Então, para isso mesmo, para se prevenir de qualquer sinistro, é que os dispositivos devem ser sempre utilizados, né? O cinto de segurança, o capacete e o dispositivo para a criança ser transportada sempre de forma segura e correta, né? A gente nunca deve abrir mão da segurança, seja em qualquer situação. Então, já que você fala de capacete, vamos falar de moto, né? Como transportar a criança corretamente numa moto? O passageiro da motocicleta, ele se transporta de forma montada, né? Então é necessário que a gente tenha ali o alcance dos pedais, e aí a criança ela só pode ser transportada em motocicleta a partir de 7 anos de idade, que é o que se presume que ela já tenha condições de cuidar da própria segurança. Então, menor de 7 anos de idade não pode ser transportado de motocicleta de forma nenhuma. A gente vê muitas vezes o bebezinho ali no tanque, o pai, né, acha que está protegendo porque está ali agarrado junto ao seu filho, às vezes entre 2 adultos, o pai e a mãe, ou uma outra pessoa, dessa forma aqui. Então, a criança ela precisa alcançar os pedais, né? Então, assim, no caso de uma fiscalização, a gente vai aparentemente visualizar quando ele está assim, né? Que ele possa alcançar os pedais e estar se segurando ao dispositivo da motocicleta ou abraçado junto ao passageiro da frente. Mas presumimos que o menor de 7 anos de idade, ele não tem condição ainda de alcançar os pedais e nem de cuidar da própria segurança, por isso que é proibido. Agora, de Israel, a gente vê muito isso acontecer no interior do estado, né? Infelizmente, não só levar o pai, a mãe, os filhos, a família inteira, como não usar o capacete. Algumas vezes eu cheguei a presenciar cenas em que o pai coloca tipo um cinto, né, para prender a criança junto com ele, já que a criança não alcança segurar, né, pegar o pai ou a mãe, enfim, quem estiver pilotando. Isso infelizmente, a gente entende que existe uma dificuldade de transporte. Nem todo mundo tem condição de ter um carro ou de pagar um motorista de aplicativo. Mas, infelizmente, isso também expõe demais e coloca demais em risco, né? Quando os pais ainda não provêm um veículo, né, de 4 rodas, aí o ideal é utilizar mesmo o ônibus, o transporte coletivo, e nunca transportar na motocicleta de forma incorreta, de forma inadequada, né? Então, como você falou, muitas vezes onde a fiscalização não tem uma abrangência ainda muito efetiva, né? Isso não ocorre não só em algumas cidades do interior, mas também na região mais periférica da cidade, onde as pessoas acham que a fiscalização está mais ausente, né? Mas a gente também tem a fiscalização através de câmeras de vídeo monitoramento para passar essa sensação de segurança em todos os pontos da cidade, para que o usuário nunca abra mão da sua própria segurança, né? Por não achar que vai ser fiscalizado. E a gente deve alcançar esse nível de educação e de consciência de cumprir essas normas previstas do Código, não pensando apenas na punição da multa, e sim porque é para a própria segurança, né? Então, no caso de um sinistro, né, a motocicleta, ela tem uma exposição muito grande. No caso de uma colisão, como você não está preso a um cinto, o carro ele até te dá uma condição melhor de segurança nesse aspecto, mas a motocicleta, o passageiro, ele vai ser projetado ao chão, né? Ele vai ter um contato muitas vezes com a massa metálica de um outro veículo, né? Então a gente nunca deve abrir mão dessa segurança achando que não está sendo fiscalizado, mas é porque é para a condição de segurança própria de cada um. Eu já vi muitos casos também de crianças que se queimam naquele cano, né, que chama da moto, que tem esse, que às vezes não alcança, ou quando alcança, é outro perigo
terrível, né? Porque é uma escapamento, queimadura. né, ele fica quente, exatamente. É uma queimadura. Até vale dizer que os motociclistas também, uma das infrações até muito recorrentes em Fortaleza, é utilizar o calçado que não se firma nos pés, ou seja, o chinelo, né? E aí, por ainda não haver a regulamentação específica, que seriam as botas de proteção, as pessoas acabam dirigindo descalço, né? E a gente tem depoimentos lá dos médicos, enfermeiros do IJF, dessas lesões, dessa dilaceração do membro dos pés, no caso aí de um sinistro envolvendo motocicleta. Então, como você citou também, além do escapamento, né, ser muito quente, também esse contato do pé com o solo, independente da gravidade do sinistro, ele já vai dilacerar ali a própria carne, né, dos pés. Então, também um motociclista nunca deve abrir mão de utilizar um sapato fechado quando estiver pilotando sua moto. Dizaeli, vamos falar sobre transporte no ônibus, né? Como é que deve ser feito o transporte da criança no ônibus? O Código de Trânsito ele não prevê uma regulamentação específica para o ônibus, ou seja, não é obrigatório ele dispor ali daqueles dispositivos de segurança. Então, aí vale a consciência dos pais, né? Se ele já for mais crescidinho, vai poder estar sentado e, quando não, vai estar no colo dos seus pais. Porque parente. Se a gente for pensar no caso de um impacto de uma coisa mais forte, né? Essa criança acaba voando, né? Se for no colo, enfim. Cabe aí aos pais, né, prover de alguma forma, já que para o veículo lá não é obrigatório ele ter o dispositivo, mas aí os pais, de uma maneira mais adequada, o próprio bebê conforto, ele pode ser transportado também, né, pelos pais, num caso de uma viagem, né? Então, mesmo não existindo uma regulamentação específica para o ônibus, a consciência do pai em cuidar da própria segurança do seu filho é o que vai prevalecer. Então, e é como você falou, não é só por uma questão de você ser multado, né? Não é só uma questão de de infração de trânsito, mas sim porque é a segurança do seu bem mais precioso, né? Além da sua própria vida, a vida do seu filho, da sua criança. Que a lei ela está sempre evoluindo, assim, corrigindo as falhas, as deficiências, porque é para justamente proteger, né? A premissa maior do código é proteger a vida humana. Esse código, a Lei 9.503, que é do final de 1997, ela já previu algumas alterações de muito impacto, né? Por exemplo, essa obrigatoriedade do cinto de segurança no banco traseiro, nas vias urbanas, e que antes isso não era ainda obrigatório. E aí, né, nós temos mais de 900 resoluções, sempre trazendo algum tipo de mudança, né? Os próprios veículos eles vão evoluindo para trazer cada vez mais segurança, porque a gente passa muita parte da nossa vida, né, sendo transportada num deslocamento. Então é por isso que a gente não abre mão de estar aqui sempre esclarecendo essas coisas, para que as pessoas tenham sempre essa consciência de respeitar as normas do trânsito e, como você falou, não pela questão apenas da punição. A punição existe justamente para que ela não seja cometida, ela seja evitada, né? Então é por isso que toda lei, né, ela já prevê algum tipo de sanção, porque ninguém quer pagar uma multa, né? Então, para isso, a gente tem que procurar andar sempre de forma correta. E Dizaeli, aproveitando aí o momento, né, Dia das Crianças é quarta-feira, a gente sabe que também é dia de Nossa Senhora Aparecida, e aqui em Fortaleza nós temos a Igreja de Nossa Senhora Aparecida, que costuma ter grandes festividades ali, e essa deve ser o retorno, né? Assim como outros eventos já voltaram, né, devido aos 2 anos aí de pandemia mais crítica, vai ter operação da MC ali na região do Montese e adjacências devido a essa festa? Sim, durante 2 anos, a maioria, quase todos esses eventos religiosos, esportivos, culturais, foram suspensos devido à pandemia e estão voltando. Então, nós temos previstas aproximadamente 10 procissões para o dia 12, né? Dentre elas, a Nossa Senhora Aparecida lá do Montese, que prevê um grande público, e há algumas interdições ali da rua Isaé Boriz, ali pegando também um pouco da Gomes de Matos, né? Então o pessoal tem que ficar atento. A maioria acontecendo no finalzinho da tarde, né? E também no dia 13 agora de outubro, uma procissão da 13 de maio, semelhante à do dia 13 de maio, e o público é praticamente o mesmo, né? Posteriormente a MC vai estar trazendo informações também sobre essa procissão, que
transita ali na rua Barão de Aratanha, saindo da Igreja do Carmo até a Igreja de Fátima. Pronto, então já estamos adiantando aí para você, nosso telespectador do Giro Manhã, para ficar atento a esses 2 eventos, né? Na quarta-feira, Dia das Crianças, e Nossa Senhora Aparecida, e também no dia 13 de outubro, ali na região do bairro de Fátima, da Igreja de Fátima, também evento, e a AMC vai estar presente, orientando os motoristas para facilitar aí o tráfego de todos nós. Disraeli, mais uma vez, muito obrigada pela sua vinda aqui, muito obrigada pelas dicas, né? E vamos cuidar das nossas crianças, né? Isso aí, muito obrigado. Obrigada. Gente, estamos no Outubro Rosa, mês de prevenção e combate ao câncer de mama. E muitas vezes, quem passa aí pelo procedimento de retirar o seio precisa de uma reconstrução, por questões de estética, por questões emocionais. E por isso o IJF está realizando aí um mutirão para mulheres que precisam dessa medida. O IJF é o principal hospital de referência para tratamento de trauma no estado do Ceará, mas durante o mês de outubro ele vai acolher pacientes, mulheres, vítimas de câncer de mama que precisaram passar pelo processo de mastectomia para a reconstrução dessas mamas. Os procedimentos devem acontecer ao longo de todo o mês e eu estou com o Dr. Breno Pessoa, que é o chefe da cirurgia plástica aqui do hospital. Dr. Breno, é um momento de acolhimento mesmo, né, que o hospital está disponibilizando para essas mulheres. Como que vocês vão proceder, como que essas cirurgias serão realizadas aqui dentro da unidade de saúde? Essas pacientes elas vieram da Secretaria de Saúde, né, da Central de Regulação de Leis do município, e participando dessa campanha do Outubro Rosa, né, que é um mês de conscientização na prevenção e em ações, tanto visando a prevenção como o tratamento do câncer de mama, nós achamos importante inserir o nosso hospital, né, que é, como você falou, referência em trauma, mas que existe um serviço de cirurgia plástica e de ensino também. E uma das áreas que o cirurgião plástico atua é na área de reconstrução mamária. Sabemos também que há uma grande demanda, né, grandes filas de pacientes esperando fazer sua reconstrução mamária, que é uma parte que faz parte do rol de procedimentos do SUS e que essas pacientes normalmente não têm acesso. Então, para beneficiar essas pacientes, nós selecionamos, dentro da nossa possibilidade, um número de pacientes para serem atendidas esse mês e feitas suas reconstruções mamárias. É importante a gente salientar que a reconstrução mamária, que o processo da cirurgia plástica, ele acaba sendo um dos últimos na hora de se tratar o câncer de mama. E reforçamos que durante esse mês de outubro é extremamente importante lembrar de manter em dia os exames relacionados ao cuidado da mama, todo esse acompanhamento da mulher com a sua saúde, não é isso, doutor? Porque a gente acaba negligenciando muitas vezes, nós mulheres acabamos negligenciando, e quanto mais precoce o tratamento, mais eficaz, a ponto até de não precisarmos chegar a esse ponto, não é mesmo? Isso, como você falou, a campanha visa principalmente a prevenção, né? Acho que a palavra mais importante aí no contexto desse mês do Outubro Rosa, né? Claro que hoje em dia a cirurgia plástica, ela faz parte, né, integral do tratamento do câncer de mama, né? A maioria das mulheres eram para ter suas mamas reconstruídas no ato da mastectomia ou das outros tipos de ressecções mamárias, mas que por muitos fatores aqui que eu poderia elencar, não tem essa reconstrução, né? Mas o foco mesmo, né, a coisa mais importante é a prevenção, é a realização do autoexame, é a questão dos exames periódicos de mamografia, ultrassom, e procurar, né, o mastologista ou o ginecologista, né, que acompanham essas mulheres. Muito obrigada, doutor Breno. Então, a gente reforça que nesse mês, sim, o IJF vem auxiliando na recuperação da dignidade dessas mulheres, na percepção da autoimagem, mas que o cuidado preventivo, ele continua sendo o mais importante na hora de pensarmos no combate e no tratamento do câncer de mama. Essas são as minhas informações, de volta para o estúdio. E assim chegamos ao fim da nossa edição de hoje. Muito obrigada aí pela sua companhia. Outras notícias você tem ao longo da nossa programação. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 10 horas da manhã. Eu e toda a nossa equipe esperamos por você. Até lá, encontro marcado. Tchau, tchau.